poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra agora no ar mais uma edição do Em Poucas Palavras, pela graça de Deus. Cá estamos nós. Como vai você que nos acompanha? Um abraço para o Anderson Oliveira, o Marcos Bernardes, Dailson Carlos, Giane Passos e Odair Celso, alguns ouvintes que têm enviado e-mail, nós citamos aqui. E dentro, em breve, a pergunta de vocês chegam aí no nosso programa. A pergunta de hoje, já é do Wellington, lá de Mogi das Cruzes. Mas antes, como vai, pastor Augustus? Oi, Nath Matias, pela graça de Deus, caminhando nos caminhos do Senhor e grato a Ele por todas as bênçãos. Espero que os nossos ouvintes todos possam dizer a mesma coisa. Hoje nós temos aqui o e-mail do Wellington, ele é presbiteriano de Mogi das Cruzes e ele acompanha sempre as pregações no programa Em Poucas Palavras, as perguntas, as respostas. E ele vai perguntar hoje sobre a autoridade do pastor. Já. Pastor Augustus, além dele agradecer aqui as suas pregações também, que ele acompanha lá no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, e ele ouviu, dizendo, eu ouvi um pouquinho sobre uma resposta que o senhor deu num programa Em Poucas Palavras sobre ornamento de mulheres e tal, e aí ele disse que surgiu uma coisinha lá que ele queria perguntar nesse programa, e ele diz assim, quando se diz a autoridade do pastor, o que isso realmente quer dizer? Qual a natureza dessa autoridade? Quais são as prerrogativas que essa autoridade pastoral concede? Talvez até por causa do mau uso, dessa expressão. Sem dúvida. Wellington, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus, agradecer a sua audiência e vamos já partir aqui para tentar responder o seu questionamento. No programa onde nós discutimos a pergunta, ou tentamos responder a pergunta sobre o ornamento das mulheres na igreja, nós fizemos referência à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, onde vem a exortação para que as mulheres se vistam de maneira decente, com modéstia, com bom senso e sem exagero. É o que Paulo diz lá nessa primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Ele continua no verso 10 dizendo que a mulher tem que se vestir de boas obras. Essa que seria a vestimenta ideal para a mulher. E em seguida Paulo emenda o assunto, dizendo que ele não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Isso está no verso 12. E comentando essa passagem, no programa que o Wellington aí está mencionando, nós dissemos que o ensino bíblico em geral, que a mulher ela não pode ensinar a partir de uma posição de autoridade que é peculiar, própria do homem cristão qualificado. É o que Paulo está dizendo aqui, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Que autoridade de homem é essa? Não é autoridade porque ele é homem. No caso aqui, é o homem cristão qualificado que ocupa um ofício. E no contexto da primeira carta a Timóteo, esse ofício é o ofício de presbítero, que é o mesmo de pastor. Aqui, por exemplo, no capítulo 5 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo faz menção aos presbíteros que presidem bem, ou seja, que governam a igreja. O pano de fundo, então, da minha resposta, Wellington, é que Deus instituiu na sua igreja ofícios ou ordens que são ocupadas por homens cristãos qualificados e que têm como objetivo governar espiritualmente a igreja. Esse governo é um governo de ordem espiritual, é mediante a palavra de Deus. Nós sabemos que a autoridade máxima na igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro pastor, o supervisor das nossas almas, aquele que é o nosso Redentor. E nós somos apenas copastores dele, nós trabalhamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Mas é através desses ofícios, e eu me refiro aqui ao ofício de presbítero, que é a mesma coisa de pastor na igreja presbiteriana, é através do ofício de presbítero que o Senhor Jesus governa a sua igreja. Aos presbíteros é dado supervisionar o rebanho, pastorear, admoestar, advertir, disciplinar,
restaurar, consolar e, especialmente, ensinar a palavra de Deus. Então, é esse tipo de ensino que não é permitido às mulheres, que é um ensino que é feito por quem está no ofício de presbítero. E como é um ofício que está revestido de autoridade espiritual para que possa governar a igreja e guiar a igreja, nesse caso, seguindo a linha de pensamento de todo o Novo Testamento e do Antigo, a mulher cristã ela não poderia ocupar essa função. Nós já tivemos aqui programas a respeito da ordenação feminina. Então eu peço até que vocês deem uma olhada aí na relação dos nossos programas. Talvez o Natsan depois possa dizer, Natsan, o número de alguns programas aqui em que nós tratamos dessa questão do ministério feminino. Eu não vou entrar nisso agora. Eu vou entrar na pergunta do Wellington, que pegou o gancho aí e ele quer saber que autoridade é essa do pastor, não é? É que a mulher não pode exercer. Bom, em primeiro lugar, a autoridade do cargo de pastor, que é o mesmo de ofício, não está na pessoa do pastor. A autoridade do pastor está na Escritura, porque é através desse ofício que Cristo governa a sua igreja. E como é que Cristo governa? Ele governa expressando o seu querer e a sua vontade através da revelação escrita, que é a Bíblia. Portanto, quando o pastor ele ensina a Bíblia, ele está ensinando as próprias palavras de Cristo. E é aí que vem a sua autoridade. Quando ele governa, quando ele orienta, exorta e repreende com base na Bíblia, ele está fazendo isso com autoridade. A autoridade que não é dele, porque nenhum ser humano tem intrinsecamente, né, porque ele é melhor, porque ele é mais inteligente ou mais forte, autoridade sobre outro ser humano. Aqui, no caso, a autoridade é derivada da palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar clara, né? Que essa autoridade do pastor é a autoridade dele como mensageiro da palavra de Deus, quando ele, com fidelidade, ensina essa palavra. Isso significa que quando ele deixa de ser fiel, quando ele ensina coisas contrárias à palavra de Cristo, ele perdeu a autoridade. E os membros da igreja não têm a obrigação de escutá-lo ou de ouvi-lo ou de obedecer aos seus ensinamentos, porque ele está fazendo isso com base nas ideias dele e não naquilo que Cristo revelou. E esse é um dilema, né, que muitos membros, muitos crentes sinceros sofrem em algumas igrejas, onde aparecem pastores, presbíteros, líderes, bispos, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. E aí, esses líderes, inclusive, usam um discurso do tipo assim, não toque no ungido do Senhor, não questione minha autoridade. Ameaçando. Né? Ameaçando, mas peraí, a autoridade não está no homem, a autoridade está na palavra de Deus. Então, se o pastor, o bispo, o presbítero, ele está ensinando a palavra de Deus com autoridade, com fidelidade, certinho, é dever do cristão escutar, acatar e obedecer. É nisso que reside a autoridade do pastor e em nada mais. Essa autoridade, portanto, ela é derivada, ela é limitada pela fidelidade à palavra de Deus. O cargo de pastor e de presbítero confere, então, essa autoridade espiritual, condicionada à fidelidade à palavra de Deus, e nada mais. É um abuso que é cometido por muitos líderes, que eles se valem do cargo de pastor para determinar coisas que a palavra de Deus não determinou. Tem pastor que é quem vai decidir se a pessoa vai mudar de emprego, né? Os membros da sua igreja, para mudar de emprego, para mudar de cidade, tem que pedir permissão, né? Para namorar e casar, tem que pedir permissão. Isso é um abuso de autoridade. A autoridade da igreja, ela é declarativa. A igreja declara a palavra de Deus. E as pessoas, então, se posicionam. Né? Obedecem, se submetem ou se rebelam. Se rebelam, então vão sofrer a disciplina eclesiástica. Mas o critério é a palavra de Deus. O pastor não pode estar acima da lei. Não. Inclusive, no nosso sistema presbiteriano, quando a pessoa se torna membro, é uma pergunta que se ela se submete à autoridade da igreja, disciplina, desde que essa autoridade esteja comprometida com a palavra. Com a palavra de Deus, exatamente. Esse é o compromisso que os membros da igreja presbiteriana fazem.
de que eles vão acatar as autoridades espirituais da igreja enquanto essas autoridades estão submissas a Deus. Estão submissas à palavra de Deus. Isso é verdade. O Wellington aqui está perguntando quais são, então, as prerrogativas que essa autoridade confere. As prerrogativas são aquelas que se devem ao mensageiro da palavra de Deus. Se o pastor é um homem fiel às Escrituras, se ele está ensinando a palavra de Deus com verdade, a Bíblia toda nos ensina a prestar obediência a essa pessoa. Eu vou tomar aqui 2 passagens da carta aos Hebreus. Primeira, no capítulo 13. No verso 7, está escrito assim: lembrai-vos dos vossos guias, os guias aqui são os pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, o pastor, ele é colocado aqui como exemplo e como modelo do rebanho. E, seguindo nessa mesma toada, no verso 17, o autor da carta aos Hebreus diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, a prerrogativa do cargo de pastor é que demanda obediência e respeito e acatamento por parte do rebanho, enquanto esse pastor ele for fiel à palavra de Deus, não é? Então, o Wellington, é essa a resposta que nós queremos dar para o irmão. Se o pastor, os presbíteros, eles são homens fiéis, piedosos, que temem a Deus e andam nos caminhos de Deus, as prerrogativas do cargo deles é receber a obediência, o respeito, o acatamento, as orações, né, o carinho, a amizade do seu rebanho. Eu vou até voltar aqui àquela passagem que eu citei agora, de Hebreus 13:17, para que façam isso com alegria, quer dizer, que pastoreiem o rebanho com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil, né? Então, se ele é fiel, o rebanho deve ajudar, deve abençoar, deve orar, interceder por ele, para que ele faça o seu trabalho com alegria. Porque se ele fizer isso gemendo, não aproveita a igreja. Não aproveita a igreja. Pois bem, o pastor falou agora há pouco dos programas que nós citamos e tratamos do tema de mulheres, autoridade, pastoreio, reconhecimento de, por exemplo, pastorado feminino e assim por diante. Todos os programas, por exemplo, o programa 66, o programa número 67, o programa de número 83, 165 e o 183, está de alguma forma, especificamente os 3 últimos, 83, 165 e 183, são programas que tratam dessa questão que foi citada pouco do Ministério Feminino, por assim dizer, tá bom? Então vocês podem citar o programa. Isso. Natsa, vamos repetir a lista aí, porque deve ter pegado aí uns ouvintes de surpresa. Então se prepara aí para anotar. Programa 66, tá bom? Programa 67, programa 83, 165 e o 183. Natson, onde é que o nosso ouvinte vai encontrar esses programas? Você pode encontrar no canal do YouTube, você procura lá, Em Poucas Palavras, Igreja Presbiteriana de Goiânia, você vai no canal, você vai ter todos os programas listados. Inclusive com o número, né? Exatamente, com esse número, ou no site da Rádio IPB, radioipb.podomatic, mudo, tá bom? No final, .com. Também você encontra os programas lá. Muito bem. E logo no nosso site do programa Em Poucas Palavras, que o pessoal lá da Primeira Igreja está organizando para a gente um site só do programa também, para ficar mais fácil ainda. Muito bem. Tá joia? Até mais, pastor. Até mais. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Natson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.